aproveitar esse gancho aqui para a próxima pergunta, porque apesar de célula de combustível, né, não ser o foco do nosso assunto aqui hoje, né, a gente não pode falar do uso de hidrogênio, né, sem também mencionar essa possibilidade da conversão através da célula de combustível para energia elétrica, né? E a alternativa à célula de combustível seriam as baterias. Que apesar de ter uma eficiência melhor, se a gente considerar toda a questão da produção do hidrogênio, transporte e tal, elas também são muito mais pesadas, né? E são pesadas estando carregadas ou não. Então é sempre um peso ali para o veículo, né? E veículos pesados não são eficientes, né? E também tem um lance dela ser suja de produzir e com descarte e reciclagem complicadas, como você mesmo já colocou, né? Os veículos elétricos também que fazem uso da bateria, eles têm aquele problema, né, da baixa autonomia e a recarga, que é relativamente demorada, né, morosa. E é nesse contexto onde o hidrogênio muitas vezes ele é pensado, né, porque ele carrega muito rápido, né, e ele tem uma grande autonomia. Isso parece fazer muito sentido, né, quando a gente compara os dois. Mas o que a gente vê é que as baterias estão ganhando maior tração ali na indústria, né, o uso dos veículos elétricos a bateria. Você pode comentar sobre os motivos, né, para que isso esteja acontecendo? Assim, a gente tem o hidrogênio, assim como a eletricidade, o hidrogênio e a eletricidade, eles não são energias disponíveis de baixo custo. Então, por que a gente tem a popularização da gasolina? Porque você pega o petróleo com um refino barato, né, em termos de densidade energética, você tem a gasolina ali disponível, ela é fácil de transportar e é fácil de usar e tudo mais. Já o hidrogênio não. O hidrogênio é como a eletricidade, eles são vetores. Eles pegam a energia de um lugar, você transforma e usa ele para transportar. Então, o custo para esse transporte de energia é muito alto. Tá? Mas se você for olhar, a energia elétrica ela é mais eficiente ainda do que o hidrogênio para combustão. Por quê? Porque você gasta uma energia elétrica. Depois que você produziu eletricidade, você vai ter que gastar uma energia elétrica para produzir o hidrogênio. Depois que você transportou esse hidrogênio, você vai ter que gastar esse hidrogênio numa combustão de uma máquina térmica que teria uma eficiência, vamos colocar lá, otimista por hidrogênio na casa de uns 45% a 50%, pela proximidade com o ciclo Otto, se for um motor mais preparado. Então, as perdas, elas são muito altas, sabe? Quando você for ver todas essas perdas, ela, comparada a um combustível normal, perde a atratividade para o consumidor, porque assim, tem um consumidor que ele é ligado no ambiental? Tem, mas os mercados eles são muito suscetíveis ao preço. Se você tem um carro que ele tem um consumo melhor um pouco, 10, 15%, do que o seu do que o outro lá, mas o combustível que ele usa custa 3, 4 vezes mais, não vale a pena. E o veículo que você compra 2 vezes mais. Então, o hidrogênio ele tem esse problema como combustão. Se você usar ele em célula de carga, as células de carga também são muito caras. Então, o que o pessoal vê hoje é o seguinte: para veículos pequenos, que tem as avaliações, né? Para veículo pequeno, a célula de carga ela ainda é muito cara. Mas se você colocar ela em veículos grandes, veículos maiores, que são de transporte público, como é um veículo que tem um custo maior, e aí ele vai se dissolver naquele preço daquele veículo, com o custo do combustível que é mais baixo, né? Vai valer a pena pela geração da eletricidade, você tem um ganho em termos, né, de consumo, mesmo assim porque existem subvenções dos governos para tornar isso para o transporte público mais atrativo. Agora, para um transporte individual é muito caro. É como se você pegar um veículo hoje elétrico, assim, no Brasil. Você pega um veículo pequeno, ele custa 70 mil. Você pega um veículo elétrico pequeno, ele custa 270 mil. Então, mesmo que
custo do combustível seja muito barato, você vai ter uma amortização desse investimento em longuíssimo prazo. Não tem uma justificativa econômica. Por exemplo, no Brasil eu acredito muito em moto elétrica, porque moto elétrica ela não tem peso morto, mas o veículo elétrico ele tem um peso morto e o custo é muito alto. Então, tem um veículo pequeno que ele é elétrico, ele vale a pena. O motor é pequeno, consumo de energia ele é baixíssimo, você tem um veículo ali que ele vai carregar só aquela, né, ele até fica mais leve em termos de, porque não tem um motor, então vai ter um motorzinho elétrico, aquela bateriazinha, ele vai só com uma pessoa. Agora, para veículos, eu não acredito nem que a eletricidade no Brasil vai virar um padrão, a não ser que seja uma imposição do governo. Entendi. Aí, em termos econômicos, ele não emplaca, não. Assim como o hidrogênio também. Tá sabe? certo. Então, o hidrogênio, em relação ao elétrico, ele tem um ganho, né, de autonomia e rapidez de recarga. Mas se você for pensar nisso, os motores híbridos com combustível, biocombustível, combustível fóssil, aí eles vão ter o mesmo ganho. Porque quando você você produz hidrogênio, dependendo do país, né? Você queima uma energia e vai gerar o CO2 do mesmo jeito. Então, sim, o hidrogênio é um combustível, ele é excelente, mas de certa maneira ele é muito difícil de ser usado ainda.